Olá, bem-vindos a mais um Report Mensal do Novas Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar do mês de julho. Bom, no cenário internacional, o destaque foram as atuações dos bancos centrais, né? Então a gente teve decisões, né, importantes do Fed, né, do ECB, do Banco Central Japonês, né, o BOJ, e do próprio início aqui de agosto do Banco Central da Inglaterra. Tá? Então a gente teve o Fed, ECB e a Inglaterra subindo em 0,25, né, de destaque, né, o Fed e o ECB indicando, né, que a gente está bem próximo do fim do ciclo, está ressaltando a inflação corrente, né, que nos últimos 2 meses melhoraram, né, de fato, acho que muito ainda em função da melhora da inflação, né, de bens, de queda dos preços de energia dos últimos 6 meses, tá? Mas de fato o core, né, que é o mais importante, melhorou, tá? A gente ainda espera ainda que a gente tenha mais um mês de melhora da inflação, e tudo indica que eles vão continuar com essa estratégia de pular uma reunião, né, de alta, uma reunião sim, uma reunião não. O Banco Central japonês teve um destaque, ele mudou, né, um pouco, né, o framework dele, ele vai deixar os juros de 10 anos flutuar acima de 0,50 até 1%, né, então foi uma mudança importante que está tendo impacto aí na curva longa global, né, está ajudando aí na piora de risco na margem. Tá? A gente teve também, né, na Ásia, né, você teve a China, por outro lado, tentando, né, adicionar alguma forma de estímulo, olhando na parte mais micro para ajudar na retomada da economia, que a gente continua vendo dados mais fracos da atividade. E esses dados estão se espalhando também na Europa e nos Estados Unidos na parte de manufatura, né? Então a gente continua a ver um ajuste do excesso de estoque, acho que desde da pandemia, e atualmente também a gente tem, pelo fato dos juros estar mais alto, não faz sentido as empresas carregarem estoques altos, né? Então seu custo é dinheiro, então a gente continua vendo esse ajuste na margem que está ajudando a colocar a atividade para baixo. Quando a gente separa um gráfico aqui interessante, quando você olha por dentro desse número, principalmente nos Estados Unidos, a gente consegue ver que está projetando que esse fim dessa piora de estoque e ajudando a piorar a atividade na margem. Quando você olha esse indicador, né, de novas ordens, né, contra os estoques, já estavam com uma melhora na ponta. Então vai ser muito importante a gente ver os próximos dados de atividade para ver se, né, ou essa parte de manufatura vai continuar desacelerando, que vai bater no mercado de trabalho, que está muito aquecido, e vai bater na parte de serviço, e a gente vai voltar a falar de recessão, ou não, foi todo um ciclo de estoque para baixo, que já foi ajustado, e daqui para frente que está avaliando o mercado de trabalho aquecido, a parte de serviço que continua forte, a gente vai ver a atividade reacelerando na margem. Então isso vai ser muito importante para o cenário, né, de juros aí no mundo. Bom, no Brasil, a gente teve a aprovação da primeira parte da reforma tributária. Ainda faltam alguns parâmetros, né, que vão ser importantes, mas o primeiro passo foi iniciado. Ainda na parte política, né, que vai ser muito importante a gente acompanhar no mês de agosto, vai ser uma reforma ministerial para ver se, de fato, né, o Centrão entra dentro do governo e facilita, né, a agenda econômica daqui para frente. Né, destaque positivo na parte dos indicadores, né, a gente teve IPCA 15, a gente separou aqui um gráfico mostrando a média dos núcleos, né, continuando desacelerando, e na ponta, né, elas estão aí, quando a gente pega a parte sazonal de todos os meses, dos últimos anos, você vê que ela está na parte inferior, está mostrando que a gente começou a ver um processo de desinflação dos núcleos, que era o que o Banco Central estava querendo ver. Então acho que esse indicador foi determinante ali para um Copom apertado, né, de 50 bips, né, foi 5-4. A gente acha que foi a decisão correta, e acho que essa decisão, além de técnica, olhando para os dados, foi importante também para reduzir a temperatura, não só com o governo, mas com o Congresso, né? Então a gente acha que se fosse 25, em relação ao Congresso, podia
piorar daqui para frente. E olhando o comunicado, na sinalização é que eles estão unânimes para a próxima decisão de 50. Então toda a discussão foi, né, começa com 25 ou 50, dado que na indicação no último comunicado era de começar com 25, então a discussão foi mais técnica do primeiro, do primeiro passo. Então acho que o Brasil acompanhou a melhora que a gente teve global ao longo do mês e a gente espera que, né, continue daqui para frente outperformando com esse início de ciclo de queda aqui no Brasil. Bom, agora falando sobre a performance dos fundos, né, a gente tem nossos fundos macros, né, fecharam no mês aí um pouco abaixo do CDI, né, os fundos de renda fixa fecharam acima do CDI, a gente conseguiu, né, se aproveitar desse movimento de renda fixa local principalmente, com a melhora aqui no ambiente de inflação, né, então pegando aqui o Novos Macro como né, a abertura, né, o destaque foi a parte de renda fixa local. A gente teve ganhos na posição vendida, tanto na parte curta, tanto na parte de juro real, né, via NTNB, né, uma estratégia de opções, né, com corte de ritmo de 50 ou que em algum momento iria acelerar para frente, né, performou muito bem, né, foi ratificado com a decisão do Copom que a gente teve recente caindo 50. A única mudança que a gente fez mais estrutural foi zerar a posição de vendida e inflação. Então acho que a defasagem da gasolina está muito grande, né? Então tem um risco da Petrobras reajustar em algum momento, né? Ela tem um limite até quando ela consegue segurar esse reajuste, né? A gente optou por sair desse risco, né? Daqui para frente a gente está gostando mais dos NTNBs do que do juro nominal, tá? Na parte de juros internacionais, né, foi levemente negativa, né, com ganhos em posição tomadas nos Estados Unidos, né, e perda na parte de inflação nos Estados Unidos. A gente ainda tem uma posição de inflação curta nos Estados Unidos, que com os últimos, né, CPIs melhores, né, a gente perdeu na margem, mas a gente acredita que, né, todo um efeito baixista da inflação que ajudou a começar a colocar para cima, principalmente a parte de energia nos Estados Unidos, vai começar a puxar o PCA, o CPI, né, americano, acima nos próximos meses, tá? A gente adicionou uma posição de inclinação na curva americana, né, de shipping, né, tomado na parte longa e vendido na parte curta. A gente acha que esse movimento de flattening, né, global, de juro longo baixo, ficou um pouco para trás, principalmente porque daqui para frente a gente está vendo aí um aumento de emissões, né, nos Estados Unidos por parte do Tesouro, porque o déficit está subindo muito rapidamente. Teve também a questão do Banco Central japonês, né, tirando um limite aí de 0,50 a taxa dos 10 anos, está ajudando esse movimento de shipping, né? Então a gente está adicionando outros países também, né? Colocamos aqui um shipping no México também recentemente, né? E o único país que a gente gosta de ter alguma coisa aplicado é a Inglaterra, que ela recentemente subiu mais rápido aí os juros, acho que está no patamar mais contracionista, né? Então como um hedge da posição, a gente gosta de vender um pouquinho na Inglaterra e tomado aí nos Estados Unidos, principalmente na parte longa. Carteira de moedas, né, ficou ao redor de 0 a 0, né, com ganhos na posição comprada em dólar contra o peso chileno. Então o Chile é um país que iniciou um corte agressivo, né, nos juros, com ritmo de 100 bips. Então esse diferencial de juros com os Estados Unidos vai fechar rapidamente. A gente enxerga aí a moeda desvalorizando bem aí, nos próximos meses. A gente colocou também nessa carteira, né, o dólar contra o real também, né, que acho que um ritmo de 50 bips e o patamar que o dólar está aqui, a gente acha que ajuda também como um hedge nossa carteira geral, né, principalmente para manter a compra de bolsa. Adicionamos também uma venda de euros, que o euro se beneficiou muito nos últimos meses, né, de um dólar fraco, de os números de inflação mais baixos nos Estados Unidos, mas na margem a Europa segue decepcionando na parte de atividade e o Banco Central Europeu está sinalizando que eles estão bem próximos aí do fim do ciclo. A gente acha que essa região de 1,10 do euro é um bom nível de venda, né? Então, com a curva longa no mundo, né, estipando, subindo,
e os Estados Unidos na margem melhor, aí, tanto na parte de atividade quanto na parte de juros, que vão se manter estáveis por um bom tempo no patamar alto. A gente acha que o dólar vai voltar a ficar forte nos próximos meses. Tá? E finalizando a parte de bolsa, nossa carteira não performou bem esse mês, apesar da alta da bolsa, alguns cases não performaram, mas a gente segue, né, acho que uma carteira mais ligada a juros link, né, doméstica, vão se beneficiar de um ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Então a gente está carregando essa carteira. A única mudança que a gente fez que a gente acha que vai começar a haver uma aversão a risco no cenário internacional, com juros longos abrindo e com a liquidez sendo reduzida aí, né, com o quantitative tightening nos Estados Unidos, na Europa, e agora o Banco Central japonês que vai parar aí de segurar a curva longa e vai deixar de injetar liquidez no sistema global. Então a gente acha que o mercado internacional vai sofrer daqui para frente. A gente voltou um pouquinho para a venda de bolsa americana para proteger aqui a parte de bolsa também. Então é isso, resumo. A gente segue animado aqui com o Brasil, né, no curto prazo, e agora voltamos aí para uma carteira mais pessimista da parte internacional. Os fundos de renda fixa estão com as mesmas posições aí do macro, na parte de renda fixa local e renda fixa internacional. Então é isso, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, está sempre à disposição aqui. Continue acompanhando a gente aqui no nosso canal aqui no YouTube, nosso podcast semanal, e até o próximo repórter mensal mês que vem. Obrigado.